E hoje o nosso tema é justamente esse: Pedro, uma das testemunhas da ressurreição e a restauração do caído. Eu queria que nós abríssemos lá em João capítulo 21, no último capítulo do Evangelho de João. João capítulo 21. A partir do versículo 15. Veja, a gente tem falado aqui, antes da gente ler, que a ressurreição de Jesus, ela foi histórica, ela foi real, ela aconteceu na história. Mas além dela ser um evento histórico, ela é um ato de restauração pessoal. O Cristo ressurreto, ele vai de lugar em lugar, restaurando, como diz a canção, restaurando vidas. Ele vai alcançando pessoas. Ele alcança discípulos, como a gente falou na semana passada, 2 discípulos, provavelmente um casal, Cleopas e talvez a sua esposa, que estavam indo para Jerusalém, estavam indo para Emaús, sem esperança, gente que nem famosa era, nem do grupo principal dos discípulos era, nem seriam apóstolos, mas Jesus se preocupou com eles, Jesus se preocupou em anunciar para eles que a esperança estava viva e não estava morta. Jesus foi restaurando Madalena, Jesus foi restaurando Pedro, Jesus foi restaurando Tomé, Jesus saiu restaurando e alcançando pessoas, porque a ressurreição de Jesus é uma restauração pessoal. Ela nos alcança, ela precisa falar na nossa história, ela precisa acontecer em nós. E de todos os personagens principais dessa história, eu acho que ninguém precisava mais encontrar com Jesus do que Pedro. Dizem que as pessoas que mais nos decepcionam são aquelas que estão mais próximas de nós. Que quando não está tão próximo, a gente não sente tanta decepção. Não é que as pessoas não falham, é que a gente não sente tanto. A gente não espera muita coisa, mas de gente que é muito próxima, de gente que está muito perto. Tem uma frase que ecoou na história, famosíssima, de um assassinato no Império Romano: até tu, Brutus, Por que isso, Caramba, até você, todo mundo me traiu, mas você eu não esperava. Eu acho que ninguém de todo o círculo mais próximo de Jesus precisava tanto ter uma conversa tete a tete, como a gente fala, olho no olho, cara na cara, com o Cristo ressurreto, quanto Pedro. Pedro foi, talvez, junto com João e com Tiago, talvez não, Desse grupo, com certeza. Esse grupo foi o mais próximo de Jesus. Dos 100 e tantos, aí tinham 12, 70, dos 70 tinham 12, dos 12 tinham 3. Gente que andou e compartilhou da intimidade de Jesus. E como diz a canção do Estênio, Pedro negou a Jesus a troco de nada. Que Esaú ainda ganhou o ensopado. Você fala, negou lá a primogenitura, mas ganhou alguma coisa. Judas traiu, mas pelo menos levou, cá entre nós, não vale nada, mas levou 30 moedas de prata. Pedro não ganhou nada, traiu por nada, para preservar a vida dele diante de uma ameaça irreal que ele achou, um medo que ele tinha no coração dele. E aí eu fico pensando, quando a gente fala, e todos nós já pisamos na bola com Deus, já prometemos coisa para Deus e não cumprimos, a gente já fez promessa em acampamento, em retiro, no culto, e já falou, ou só eu, Senhor, isso nunca mais, Senhor, eu vou fazer assim, olha Deus, eu prometo, e a gente pisa na bola, a gente erra, a gente esquece, a gente não faz do jeito que a gente prometeu, e aí, nessas horas, a gente pensa assim, tem coisa que pelo menos assim, é uma situação importante, é uma coisa de vida ou morte, não que justifique, mas pelo menos é uma situação importante. Mas tem hora que a gente pisa na bola por pisar na bola, a gente erra por errar, a gente deixa Deus e escolhe outras coisas por nada, a troco de nada, só porque na nossa cabeça, naquele momento, tinha algum prazer momentâneo disponível, uma preservação pessoal. Eu escolhi a mim mesmo ao invés de escolher Deus. E aí depois você fala assim, caramba, eu pisei na bola, eu deixei, eu fiz, a troco do quê? E eu acho que Pedro olhava para trás, e essa canção é tão linda porque ela nos ajuda a pensar nesse, olha, eu vou voltar para pescar porque esses 3 anos foram um sonho. Esses 3 anos foram maravilhosos, mas acabaram. Ele ressuscitou, mas para mim, ele sabia que Jesus tinha ressuscitado. Ele tinha visto Cristo ressurreto. Mas ele pensou, para mim,
não tem escolha, ele sabe, ele me avisou que eu ia fazer. Ele não vai me perdoar, ele não me quer nesse grupinho de amigos. Em alguma hora ele vai chegar e vai falar, olha, foi muito bom enquanto durou, mas agora, para você já não tem mais salvação. Você está arriscado da minha lista. Por favor, se retire do grupo e nunca mais volte. E Pedro, nesse desespero, é alcançado por Jesus. O Cristo ressurreto vai ao encontro de Pedro. E aqui a gente já, o spoiler todo mundo já sabe, não para condená-lo. Mas Jesus vai ao encontro de Pedro para restaurá-lo. Jesus vai ao encontro de Pedro para comissioná-lo para uma nova missão. Para dar para ele uma nova missão. Pedro achou que era carta fora do baralho. E Jesus contava com ele mais do que nunca. Pedro achava que para ele já não tinha mais salvação. É interessante, porque ao longo da caminhada pastoral e ministerial eu já conheci muitas pessoas que não se perdoaram por certas coisas e diziam, para mim não tem jeito. Deus pode até me perdoar, mas eu acho que Ele não vai me perdoar, e eu nem sei por que Ele me perdoaria, porque eu fiz coisas terríveis. Tem gente no mundo de hoje que tira a própria vida, porque acha que para ela não tem mais salvação. E o Cristo ressurreto continua vindo ao nosso encontro, ao encontro do caído, ao encontro do desesperado, para dizer, há esperança, há restauração. A ressurreição é a prova final de que os nossos fracassos não têm a palavra final, quando Cristo está vivo. Um dos comentaristas bíblicos que eu mais gosto, chamado Warren Wiersbe, ele diz, Pedro tinha negado o Senhor 3 vezes, e Jesus lhe deu a oportunidade de reafirmar o seu amor 3 vezes. Jesus não estava tentando envergonhá-lo, Jesus estava tentando curá-lo. E aqui eu quero que a gente leia esse texto com essa perspectiva. A gente tem uma tentativa, a gente olha para o texto bíblico sempre com um olhar religioso, achando que Deus quer punir, Deus quer condenar e Deus quer envergonhar. E eu te convido, vou dar um exemplo. Quando Caim matou Abel, Deus tenta falar para ele assim, Caim, cadê teu irmão? E a gente pensa, olha Deus fazendo Caim passar vergonha, ele sabe o que aconteceu e fica perguntando. Deus não estava fazendo Caim passar vergonha, Deus estava tentando ver se Caim se arrependia. Falou, vou dar uma chance para esse cara. Caim, cadê teu irmão? Ele falou, Senhor, eu matei o cara, não sabia. Pensa, Caim nunca tinha visto morte na vida, ele não sabia o que era morrer. Abel foi a primeira morte da história, ele não sabia o que era morrer. Ele falou, eu encostei nele, bati nele, não levantou mais, ficou lá, não sei o que aconteceu. Aí Deus fala, Caim, que aconteceu? Não, eu não sou babado do meu irmão, não. Coração duro. Aí a Bíblia fala que Deus colocou uma marca sobre Caim. E a gente fala, tem até uns pregadores por aí, de heresia, que fala assim, Deus colocou uma marca sobre Caim para que ele passasse vergonha onde ele fosse. Não, o texto bíblico não fala isso. O texto bíblico diz ao contrário. Deus coloca uma marca para quem tentasse matar Caim, olhasse na marca e falasse, esse já tratou com Deus. Esse ninguém toca, porque Deus já tocou nele. Então a gente olha para as coisas, olha, Jesus perguntou para Pedro 3 vezes, na primeira ele já falou que, Senhor, tu sabes, eu te amo. Por que perguntar 3 vezes? Porque Jesus estava curando Pedro 3 vezes. Então a gente vai olhar para esse texto com essa perspectiva. João capítulo 21, versículo 15 diz, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhes disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela 3ª vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes, essa é uma das frases mais bonitas do Evangelho, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. Jesus lhe disse, cuida das minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse, siga-me. Até aqui, meus irmãos.
Primeira coisa, primeiro ponto que nós vamos falar, a graça de Deus que nos encontra na queda, no ponto mais vulnerável, no ponto mais de vergonha. A gente tem essa síndrome de querer fugir de Deus, síndrome que está lá desde o Éden, quando a gente pisa na bola, a gente sabe que errou, e Deus vem ao nosso encontro e a gente quer fugir, a gente quer se esconder, mas a graça de Deus nos encontra aonde nós estivermos. Davi aprendeu essa lição. Davi, que orquestrou um plano gigantesco para esconder de Deus, para fingir que nada tinha acontecido, ele descobriu que Deus sabia o que ele tinha feito, sabia onde ele estava, sabia exatamente as intenções do seu coração. Davi que escreveu, se eu subo ao mais alto monte, o Senhor está ali, se eu desço ao mais profundo abismo, o Senhor também está ali. Deus nos encontra em qualquer lugar onde nós estamos. E aqui o cenário é muito importante, porque tem uma fogueira, eles estão comendo um peixe assado, talvez manauaras comendo um tambaqui assado, que eu nunca fui convidado, quero deixar a vergonha aqui exposta para os irmãos manauaras, que nunca me chamaram. E naquela fogueira, Pedro escuta a pergunta de Jesus, Simão, filho de João, você me ama? E a fogueira trazia uma lembrança, se fosse uma série, ia vir um flashback nessa hora, a câmera ia mirar no fogo assim, nas chamas, e aí havia um flashback, a câmera ia voltar depois, abrir de novo, e era outra fogueira. Pedro negou Jesus numa fogueira. Ele estava ali na casa, no jardim dos sacerdotes, junto dos empregados, na muvuca da prisão de Jesus, e é numa fogueira, se aquecendo o frio, que ele nega Jesus diante dos empregados. Então, aquele ambiente, com aquela fogueira, estava lembrando, além de tudo, estava lembrando. Talvez Pedro tenha até pensado, Jesus olhou para a fogueira e lembrou. E é por isso que ele veio falar comigo. Então, o cenário é muito importante, porque foi numa fogueira como aquela que Pedro nega Jesus, como diz em João capítulo 18. Então, Jesus recria o ambiente da queda, para que a fogueira não seja um lugar de vergonha, mas passe a ser agora ressignificada como lugar de restauração. E aí Jesus chama Pedro de Simão. Jesus tinha trocado o nome de Pedro. De Simão ele chamou de Pedro, pois você é a rocha. E ele volta e chama pelo nome antigo. Aqui parece um pouco mãe quando bota nome composto no filho. E a mãe quando chama o filho pelo nome composto, você sabe que a coisa desandou, né? Quem assistia Chaves aqui, eu acho que todos nós, a dona Florinda, quando chamava o Kiko de falar Frederico, ele já pensava, lascou, né? Não era o tesouro da mamãe, tesourinho. O Frederico é que a coisa estava feia, né? Então, todo nome, acho que mãe e pai colocam nome composto para na hora da bronca chamar pelo nome composto. Jesus fala, Simão, filho de João. Ele volta no primeiro nome de Pedro, antes de toda a caminhada com ele, para dizer, olha, eu vou retomar o que eu fiz lá no início. Lembra quando eu te chamei? Lembra quando eu falei, vem aqui e me segue? Lembra quando você falou, tá bom, Senhor, e largou tudo, largou as redes e me seguiu? Eu sei o que você fez, eu sei o preço que você pagou, eu sei a caminhada que nós temos, eu sei a jornada que nós já andamos, eu sei a estrada que nós trilhamos nesses 3 anos. Ele volta lá no início para dizer, olha, nada se perdeu. Nada foi por acaso. A gente não gastou nenhum dia à toa. Tudo que aconteceu foi para a minha glória e foi necessário para que a gente chegasse até aqui. Quando Jesus fala, Simão, filho de João, talvez Pedro tenha pensado, caramba, quantas coisas aconteceram. Porque quando a gente está na fossa, a gente acha que está tudo ruim, a gente não consegue ver esperança, a gente acha que tudo está errado, a gente acha que nada valeu a pena. É ou não é, gente? A gente acha que as coisas não fazem sentido. E Jesus faz Pedro voltar e lembrar 3 anos antes e falar assim, você lembra quem você era 3 anos atrás, antes de me conhecer? Você lembra quem você era 3 anos atrás, antes de eu te chamar? Você lembra quem você era 3 anos antes da gente caminhar junto? Você lembra quem você era antes de eu te transformar em Pedro? Dizendo, olha, meu irmão, a coisa está feia, mas lembre-se do que aconteceu até aqui, lembre da jornada até aqui, lembre-se do que Deus fez até aqui. A graça de Jesus, ela não ignora a nossa queda. Jesus não vai passar a mão e falar, não foi nada. Não, ele trata pecado como pecado, queda como queda, falha como falha.
No entanto, essa graça nos encontra exatamente onde nós falhamos, para dizer assim, ó, eu sei exatamente onde é. Eu sei exatamente. É interessante quando a gente escuta a história de pessoas que Deus tem um senso de humor, no mínimo, engraçado. Assim, no mínimo, irônico. História de testemunhos de pessoas é que Deus encontra nos detalhes. Já dizia um certo, autor, Deus mora nos detalhes. Nomes iguais para lembrar a pessoa de determinada história, pessoas que atravessam por situações e passam por lugares memoráveis da sua história, gente que tem oportunidade de se reencontrar. A graça de Deus nos encontra exatamente aonde nós falhamos para nos reerguer. O grande teólogo e escritor, o bispo anglicano N.T. Wright, escreveu assim: a fogueira em João 21 nos leva de volta à fogueira do fracasso, mas aqui o fogo é de acolhimento e restauração. O também inglês, teólogo e escritor John Stott escreveu: o cristianismo é, antes de tudo, boas novas para os que falharam. Hoje, a maioria das pessoas acha que cristianismo é pedra e morte para quem falhou. A gente precisa lembrar que o cristianismo é boas novas para quem falhou, para quem tropeçou, para quem errou. Segunda coisa que a gente vê aqui, um amor que cura a vergonha. Jesus faz 3 perguntas, e eu tenho certeza que todos vocês e eu já ouvimos aquela pregação que fala das palavras no grego, do tipo de amor, Tu me filéu, sim, Senhor, tu sabes que eu tive. Tu me ágape, não, Senhor. E aí você já ouviu, olha, o tipo de amor é um, o tipo de amor é outro. Pedro está respondendo, Jesus está perguntando, você me ama? E ele está falando, não, Senhor, eu gosto de você. Tem essa diferença. Mas a maior parte dos comentaristas bíblicos sérios diz que essa pregação, esse tipo de pregação é uma forçação do texto. Desculpa acabar com a língua. Eu sei que a vida inteira você gostou dessa coisa. Senhor, você me ama? Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Não, mas aqui tem as diferenças do verbo? Tem. Um é ágape, o outro é filéu. Mas o texto não parece estar falando sobre isso. A questão não está no verbo, a questão está no número de vezes que Jesus fala. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro. 3 vezes dá oportunidade para Pedro dizer, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Para que, para cada negação, houvesse uma palavra de amor, de restauração, de cura, de afirmação. É como se Jesus estivesse falando, naquela hora você me negou, mas o importante é que eu já ressuscitei e você continua aqui. Você ainda está aqui. Você permaneceu. Jesus não está simplesmente humilhando Pedro. Jesus está buscando cura. A Bíblia tem um jeito interessante de tratar cura, porque na nossa cabeça, como é que a gente pensa na cura? A gente pensa, eu vou varrer as vergonhas para debaixo do tapete, nunca mais vou tocar nelas, nunca mais vou acessar essas memórias, deixa essa parte da minha história bem obscura e vou seguir para frente e está tudo bem. E a Bíblia fala que não é esse o jeito que Deus trabalha a cura e Deus trabalha a restauração. Deus trabalha a restauração e Deus trabalha a cura. O profeta diz, o que fez a ferida, a sarará. Deus é o que toca na ferida, Deus é o que expõe a vergonha, para que aquela vergonha não seja um ponto sensível, para que aquele lugar não seja um lugar de dor. Deus trabalha a cura verdadeira quando a vergonha é exposta total, quando a confissão é total, quando não fica nada escondido. A Bíblia diz que não há nada escondido que não venha à luz. Você já pensou se Jesus falasse, vamos fingir que nada aconteceu? Toda vez que Pedro ia pensar, mas eu traí, não, Jesus falou, vamos resolver, vamos tirar isso aqui do meio do caminho agora, vamos tocar no que dói, mas vai doer de uma vez, mas vai curar. Não é assim que os médicos fazem às vezes? Olha, a gente vai ter que fazer uma ferida maior para que a cura seja total. A gente vai ter que fazer, como é que é punção, não é isso, Tiago? Como é que é o nome? A gente vai ter que tirar a pulva, vai ter que expor, para que a cura seja total. Enquanto a gente ficar tentando mascarar, não vai curar. Deus trabalha dessa forma, meus irmãos. Deus expõe as nossas vergonhas, não para a nossa humilhação, mas para a nossa restauração, para a nossa cura. Um aconselhamento pastoral, esses tempos atrás, a pessoa falou assim, nossa, mas por que Deus deixa eu chegar nessa humilhação? Eu falei, talvez para que você seja salva no final.
Porque se Deus não te fizesse cair tão baixo, talvez você não soubesse o tanto que você precisa ser salvo e alcançado. Porque a gente se engana o tempo inteiro, a gente pensa, eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão feio assim, eu não sou tão pobre assim, a gente sempre acha que a gente não é tão assim. E Deus tem hora que tem que falar para a gente, você é miserável. A gente canta assim, logo eu, um pobre pecador. Aí você pensa, bom, não sou tão pecador assim. Numa igreja mais pecadora, a gente pensa, o fulano, com certeza, mas eu estou melhor que ele. A gente faz isso desde a escola, não é verdade? Você fazia isso. Você chegava em casa e falava, mãe, tirei 5 na prova. Ela fala, 5? Aí você pega um amigo que ela conhece e fala, mas o fulano tirou 4. É ou não é? A gente sempre faz assim, para dizer, ó, não estou tão mal na fita. A gente não conta que a CDF da escola tirou 10. A gente sempre faz isso, ó Deus, eu estou mal, mas fulano, aquele ali, meu Deus, pisou na bola muito mais vezes. Olha para ele. Deus nos alcança, e Deus precisa nos alcançar no lugar onde a nossa vergonha é tratada. Onde nós somos parados por Ele. Eu já ouvi algumas vezes essa frase, eu acho ela muito verdade. Às vezes Deus nos para, porque senão vai chegar num ponto que a gente não tem mais salvação, que a gente não tem retorno, que a apostasia é iminente. Deus precisa nos parar por seu amor. Deus precisa nos parar pela sua graça. Deus precisa com que a gente encare a verdade que a gente está tentando jogar para debaixo do tapete. E aí vem a repetição que é muito poética, né? Tu me amas. Jesus está falando para ele, ó, vai sondando o teu coração. Vai sondando o teu coração. Vai vendo se você me ama. E aí no final Pedro fala, né? Senhor, essa confissão é muito linda, né? Tu sabes todas as coisas. Pedro está dizendo, Senhor, não confia na minha palavra, que nem eu confio na minha palavra mais. Mas olha para dentro de mim. E vê se há em mim alguma. Olha para dentro de mim e vê o amor que eu tenho por ti. Vê se eu estou mentindo para o Senhor sabe que eu te amo de verdade. E aí a gente descobre que mesmo a gente amando ao Senhor de verdade, a gente tropeça. Mesmo a gente amando ao Senhor de verdade, a gente erra. Não é porque errar não significa que a gente ama de mentira. Significa que a gente é falho, que a gente é pecador. Mas o amor é de verdade. E Pedro está falando, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. O Senhor não vai saber que eu te amo, eu amo o Senhor. E aí é lindo, né? Porque Jesus não está interessado em performances. Jesus quer confissões sinceras. Jesus não quer gente perfeita. Tem um livro escrito por um pastor chamado John Burke, e fala sobre a igreja, o nome do livro é Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Na igreja, todo mundo, geralmente no sistema religioso, querendo fingir que é mais perfeito que o outro. Um que é mais santo do que o outro quer contar mais dom que o outro, um quer contar mais profecia que o outro, quer a roupa mais bonita que o outro. Mas Jesus não quer gente perfeita. Jesus quer gente sincera. Jesus quer confissão de coração. Jesus quer gente que se rasga por inteiro, gente que mostra o coração de verdade, quem é de verdade. Esse era o grande mérito de Davi. Davi errou muito feio. Mas Davi tinha um mérito. Ele não escondia quem ele era e confessava inteiramente as suas falhas diante do Senhor. E ele mesmo escreveu, um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Jesus não quer performance, Jesus quer sinceridade. O grande escritor Eugene Peterson escreveu, Pedro ficou magoado com a terceira pergunta, mas Jesus precisou fazer isso para o levar ao lugar da verdade. Deus vai nos magoar. Jesus às vezes vai nos botar contra a parede, mas para que a gente seja curado, para que a gente seja alcançado, para que a gente seja restaurado. O Tim Keller escreveu assim, Jesus pergunta a Pedro, você me ama? E ele não perguntou, você aprendeu a lição? Que a gente esperaria isso. Você nunca mais vai errar. Me promete que você nunca mais vai fazer isso. Jesus não vai com acusação, ele vai com amor. E o amor é a base da restauração. Terceira coisa que a gente vê caminhando para o final. O chamado de Jesus, o encontro com Jesus, com o ressurreto, transforma feridas em missão.
O corpo de Cristo é nada mais, nada menos que um bando de gente que era ferido, encontrou com Cristo ressurreto, teve essas feridas ressignificadas e agora é enviado na missão para curar a gente ferida. Cada declaração de amor de Pedro é seguida por uma palavra de Jesus, e Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. O restaurado se torna um pastor de gente. Se cumpre a palavra, um pescador de almas, um pescador de gente. O caído agora recebe uma nova missão. No reino de Deus, o sistema religioso gosta de pegar o caído e falar: ó, você vai passar. Esses tempos atrás, teve um pastor muito famoso nos Estados Unidos. Eu poderia até falar o nome aqui, mas não vou falar porque é público. Um reformado, muito famoso nos Estados Unidos, que confessou que estava tendo um caso extraconjugal por 8 anos. E aí ele foi afastado, colocado em disciplina, veio a público declarar. E aí eu vi uma pessoa falando assim: não, achei muito boa a declaração dele de confissão pública e tal, mas esse aí, Deus tem misericórdia, mas pastor ele não vai ser nunca mais. Aí eu olhei assim, falei: o que você falou? Não, perdoar, Deus perdoa, a igreja perdoa, a esposa está perdoando, tem que trabalhar, tem rastro, mas pastor, ele não pode ser nunca mais. Eu falei: por quê? Não, porque eu fiquei preocupado, né? Eu falei: se essa pessoa espera que pastor seja perfeito, deixa eu já entregar meu cargo, né? Porque a coisa está complicada. A gente é muito legalista. Não, Deus perdoa, mas, ó, voltar como era, não vai voltar. Ser como era antes, não vai ser. Não vai ser como era antes, vai ser melhor do que era antes. Jesus está dizendo: olha, eu estou te restaurando e não estou te devolvendo para o teu status original, eu estou te dando um status melhor. Eu estou te dando mais responsabilidade, eu estou te colocando num lugar mais importante. Sabe por quê, meus irmãos? Porque gente que nunca tropeçou, que nunca errou, não tem misericórdia dos outros. Não sabe o que significa errar. Gente muito perfeita não tem empatia. Agora, gente ferida sabe o que é falar com gente ferida. Sabe entender corações feridos. Sabe entender. Muitas vezes, em aconselhamento pastoral, eu falo assim: olha, não grava o que eu estou falando. Se perguntarem se eu falei isso, eu vou dizer que não. E aí eu falo uma frase bem anti-ortodoxa às vezes, para dizer o seguinte: Deus escreve na nossa vida de um jeito que nem sempre é retinho, preto no branco, bonitinho, lindo. Deus permite coisas na minha vida e na sua vida, feridas na nossa história, momentos na nossa história, para que eu e você entendamos o que é, onde as pessoas estão quando estão afundadas no seu pecado. Para que a gente estenda misericórdia, para que a gente estenda a graça, para que a gente estenda perdão sobre as pessoas. Para que a gente possa amar as pessoas. Jesus confiou o lugar mais importante. Gente, pensa o seguinte: Jesus estava indo embora. Ele tinha pouquíssimo tempo para configurar o grupo, e o grupo não era muito qualificado, hein? Quem é professor, quem já trabalhou, sabe, quando os alunos são ruins, você fala assim: o grupo aqui é complicado. Tem gente que você fala, e quanto mais você fala, piora a situação. Você fala: vou parar de falar para ver se salva alguma coisa. O grupo era ruim. E Jesus tem pouquíssimo tempo, e ele pega o pior da turma nesse momento, e fala: eu vou colocar você na liderança. Isso é graça sobre graça. Ele pega o que negou e fala: agora você vai ter o cargo mais importante, você vai liderar os teus irmãos. O nosso passado não desqualifica a gente, o nosso passado é a história que Deus permitiu para que a gente possa viver o chamado e a vocação de Deus. Deus usa pessoas que já tiveram as suas feridas curadas para cuidar das feridas de outras pessoas. Gente que ficou órfão sabe o que significa ser órfão. Gente que foi abandonado sabe acolher quem foi abandonado. Gente que já errou e já pisou na bola com alguém sabe o que significa pisar na bola com alguém. O grande Sérgio Pimenta, um dos maiores compositores cristãos da nossa história, faleceu com 32 anos. No ano de 1988, ele escreveu uma música que diz: só quem sofreu sabe entender quem sofre. Só quem sofreu sabe a dor de quem sofre. O John Stott escreveu assim: Jesus não apenas perdoa, ele comissiona.
O perdão divino nos liberta do passado e nos envia para o futuro. Se você acha assim, Jesus veio e me restaurou, e vou ficar quietinho na minha, esquece. Não existe isso no reino de Deus. Não existe ficar quietinho no meu banco, lambendo as minhas feridas. Não existe. O reino de Deus é assim. Jesus vem, te encontra, te restaura, ressignifica a sua dor, a sua ferida e te fala, agora vai. Agora vamos trabalhar. Agora vamos pregar o evangelho. Agora vamos testemunhar da ressurreição. Eu conheço muita gente que fala, não, mas eu preciso de um tempo. Não, não tem tempo. Você já foi restaurar, agora vai. Não, mas eu preciso pensar. Não pensa, caminha, anda, vai andando. Caminhando e cantando e seguindo a canção, diz a canção. Vamos embora. Na igreja do Senhor Jesus, não tem espaço para quem quer ficar sentado pensando. Você foi alcançado, Jesus falou com você, Jesus te restaurou. Que bom, agora você tem um proclamador de boas novas. Agora você é um discipulador. Agora você é um enviado, um apóstolo. Wiersbe escreveu, a restauração de Pedro não foi para que ele voltasse ao status anterior, mas para que ele se tornasse o pastor do rebanho. E aí, Jesus agora dá um plus. Jesus fala, eu vou até te contar uma coisa que eu não devia contar. Jesus fala, Pedro, você tem vergonha do que aconteceu, mas fica tranquilo. Vai chegar um momento que você vai passar de novo por isso, e aí você não vai me negar. Aí você vai ter coragem para enfrentar. Você vai ter a chance de provar que você aprendeu a lição. A gente fala, nossa, que bonita essa palavra. Não, não é bonita, porque Jesus está dizendo para Pedro. João faz um comentário, né? Ele estava falando sobre a forma que Pedro ia morrer. Como Pedro morreu, conta a história. Pedro foi crucificado, da mesma forma que Jesus. E dessa forma ele não fugiu, nessa hora ele não fugiu, ele não ficou, pelo contrário, ele teve tanta coragem, e ele teve tanta certeza do que estava acontecendo, que ele fala para os seus carrascos, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado do mesmo jeito que o meu Salvador. E Pedro morre, o grande líder da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, a grande figura da igreja de Jerusalém, morre crucificado de cabeça para baixo, cumprindo as palavras de Jesus, dizendo, vai ter uma hora que você vai ser provado, e dessa vez você não vai me envergonhar. Eu costumo dizer que Jesus, a gente está sempre no teste, mas não é o teste ruim, é o teste bom, tá, gente? O pentecostal diria, a gente está sempre na prova. A gente está sempre na prova, passando na prova, cantando louvor. Mas Deus, ele tem um teste infinito. Enquanto você não passa, aquele teste vai se repetindo. Infinitas vezes, até você e eu passarmos. Aí ele sobe o nível. Aí vem outro teste. Aí você vai, erra uma, erra duas. Passou, pum, subiu a fase. As vidas são infinitas nesse joguinho. Mas a gente está o tempo inteiro no que a gente chama de santificação. Se tornando mais e mais parecidos com Jesus. E como é que a gente sobe os degraus da santificação? Na provação, na dor, no sofrimento. É nessa hora que Deus fala, aprovado, subiu de nível. Aprovado, subiu de nível. Aprovado. E a gente vai se tornando mais e mais parecidos com Jesus. Seguir restaurado por Jesus é segui-lo até o fim. Mesmo que isso nos custe tudo. A verdadeira restauração só é verdadeira e só é total se a gente entrega tudo que a gente tem. Depois que toda a vergonha foi exposta, a gente fala, Senhor, agora não me sobra nada, agora tudo é teu. Está tudo nas tuas mãos. Pedro foi restaurado não para voltar a se sentir bem, mas para viver em missão. Veja só, a gente vive um evangelho que as pessoas acham que Jesus veio para nos fazer feliz e para a gente se sentir bem com a gente mesmo. Jesus não morreu na cruz para eu e você nos sentirmos bem com a gente mesmo. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou para que a gente fosse restaurado, para que a gente agora se torne um missionário, no bom sentido, no sentido verdadeiro, pregar, missional, né? Pregar a ressurreição, testemunhar a redenção. E aí eu quero terminar, já quero chamar o Stanley aqui na frente. Não importa quão longe alguém tenha caído. Não importa quão longe você tenha caído. Não importa quão longe eu tenha caído. Em Cristo sempre há restauração, propósito e missão. Eu quero terminar com uma frase do N.T. Wright, que diz assim, a história de Pedro nos mostra
que o fracasso nunca é o fim, quando Jesus é quem escreve o último capítulo. Vou ler de novo. A história de Pedro nos mostra que o fracasso nunca é o fim, quando Jesus é quem escreve o último capítulo. A pergunta de Jesus para nós hoje, sem condenação, mas com amor, com restauração, é: tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas e segue-me.